Olá, bem-vindos a mais uma transmissão de Carta Capital. A gente recebe aqui hoje o prefeito Fernando Haddad, por enquanto vice-candidato na chapa do Lula. A gente vai discutir até um pouco aqui sobre qual a melhor apresentação e qual é a situação da chapa do PT neste momento, é um dos temas tratados. Participam dessa entrevista aqui o diretor de redação de Carta Capital, Mino Carta, os editores Rodrigo Martins e Fred Melo Paiva e eu, Sérgio Lírio. Prefeito, boa tarde, obrigado por atender esse convite aqui para essa entrevista. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Mino. E a gente começa por aí. Qual é a situação da candidatura neste momento? Bom, primeiro é preciso frisar que a estratégia do PT de defender a candidatura a Lula, não só as últimas consequências, mas sobretudo no âmbito internacional, ela foi muito bem sucedida. Que alguém dirá, bom, mas vocês perderam todas as ações aqui no âmbito interno. Mas a principal ação, que era a da ONU, Organização das Nações Unidas, nós vencemos liminarmente, e eu acredito, Mino, que nós venceremos no mérito, o que nos obriga a recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque se você não recorre à última instância, a ONU arquiva o teu processo. Ou seja, você tem que demonstrar diligência internamente para buscar o remédio das Nações Unidas, que nesse caso é a declaração de que o Lula foi injustiçado e eventualmente foi tirado por um ato de força da corrida eleitoral. Que era o objetivo do golpe. Que é o objetivo do golpe. Foi o primeiro impeachment sem crime de responsabilidade. Tanto é verdade que a Dilma está praticamente eleita ao Senado por Minas Gerais. O Aécio nem se dispôs a concorrer com ela. Mas tirar a Dilma deixando o Lula concorrer seria inócuo, porque ele certamente ganharia, talvez até no primeiro turno, de forma inédita, porque nós nunca ganhamos no primeiro turno. E talvez isso se desse nas eleições de 2018. Então veja que existe hoje uma fratura no país entre a soberania popular e as instituições que sufocam a soberania popular, por todos os meios. Haddad, tem a questão toda, pensando agora um pouco do ponto de vista prático eleitoral, quer dizer, obviamente essa decisão aí de recorrer ao Supremo, imagino que vocês não esperem muito desse resultado, a não ser continuar com que o tema internacionalmente continue de pé, mas a gente está diante da seguinte questão. Estamos aí há praticamente um mês do primeiro turno, o Lula é o preferido na maioria, aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas com larga dianteira, mas quando o seu nome é colocado em substituição, ainda aparece bem abaixo, no quarto, quinto lugar, com 4%, 6%. A questão toda é o seguinte, como vai ser possível trabalhar para que essa transferência de votos que se espera aconteça nesse prazo, sendo que a opção nesse momento é levar mais adiante a questão da judicialização da posição do Lula e sem poder dizer claramente, pelo menos nos próximos dias, quem é o candidato do PT e qual é a escolha feita real para o eleitorado. Olha, primeiro frisar que em nenhum momento nós colocamos a questão do cálculo eleitoral acima daquilo que nós considerávamos correto fazer em termos de defesa da democracia. Alguém dirá, bom, vocês podiam ter abandonado o Lula 2, 3 meses atrás, ou a rigor depois de janeiro, depois da condenação em segunda instância pelo TRF4, sim, alguém poderia dizer, por que já não iniciou uma campanha com outro nome? Em nenhum momento isso passou pela cabeça de nenhum dirigente do PT. Nenhum dirigente do PT. Inclusive, quando nós tratávamos com outros partidos, por exemplo, PDT, nós sempre deixávamos claros que nós estávamos discutindo
a vice-presidência e não a presidência. O candidato a presidente sempre foi o Lula, né? E isso tem uma razão de ser, tem um valor por trás disso que precisa ser considerado e que, na minha opinião, foi compreendido pela população. A população entendeu o movimento que o PT fez, de se posicionar do lado daquele que nós consideramos injustiçado e o melhor quadro político para retomar o desenvolvimento do país. Mas quanto pode demorar esse recurso ao Supremo? Não, a data de 11 de agosto é praticamente incontornável, a não ser que o Supremo reconheça o direito do Lula ser candidato, e aí nós vamos até dia 7 de outubro com ele. Sim. E a partir de 11 de setembro, há tempo hábil... Perdão, 11 de setembro, né? A partir de 11 de setembro, há tempo hábil para o senhor assumir essa candidatura e se beneficiar da transferência de votos do presidente Lula? Olha, ninguém tem essa conta, porque é uma situação tão inédita, é tão peculiar. Nós não temos nem precedente, nem no Brasil, nem fora do Brasil, de algo tão exótico. A pessoa mais... Tão único. Tão Não único. existe outro exemplo. Então, eu às vezes vejo cientista... Eu sou cientista político, por acaso, mas eu vejo às vezes um cientista político afirmando categoricamente o que vai acontecer. Eu fico assim um pouco... é bem assim. Você faz pesquisa tal, mas vai depender de tantas variáveis que eu acho realmente prematuro você fazer uma aposta o que vai ser o segundo turno dessas eleições. Mas eu acredito assim, que a força do Lula, a força do PT e sobretudo a força do projeto que nós representamos, e sobretudo depois desse descalabro que é o governo Temer, com o apoio do PSDB e tudo que está acontecendo, eu acredito que a população esteja mais bem informada, com mais subsídios para tomar uma decisão a favor de um projeto que ela conheceu tão recentemente. Não estou falando do getulismo, estou falando, né, do Juscelino Kubitschek, nós estamos falando de uma pessoa que presidiu o país até 2010 e de um projeto que até 2012 não sofreu abalos. Foram 3 mandatos cumpridos com muita diligência e com proveito para a população em geral, sobretudo para quem precisa do Estado, inestimável. Então, não fosse o desejo de provocar uma instabilidade no país após as eleições de 2014, nós estaríamos em regime democrático, mas não. A oposição resolveu aproveitar ali aquele momento, se aliou ao PMDB, que tinha a vice, e por uma ambição desmedida, traíram a presidenta Dilma e assumiram o poder com um projeto que jamais seria aprovado nas urnas. Você conhece as minhas críticas ao PT e até ao Lula, de quem sou amigo há mais de 40 anos, muito amigo. Não muito amigo, muito amigo. Mas eu acho que Lula demorou muito para agir. Começar pelo fato de que ele deveria ser o chefe da Casa Civil da Dilma desde o momento em que ela se reelegeu. Se ele fosse, não teria golpe, não haveria golpe. A Dilma teria governado até o fim. Segundo, as caravanas, ele deveria ter feito a partir da posse da Dilma, porque o desenho era claro, que a intenção de alijá-lo de vez das eleições era transparente demais para escapar, fugir à evidência. E foi assim. Eu tenho essa crítica ao Lula. Ele demorou muito para entrar em ação. Eu voltaria um pouco para trás, até, se você me permitir. Eu tiraria a Dilma do páreo. Não é questão de tirar ou pôr a Dilma no páreo, não. Longe de mim né, uma afirmação, mas o que eu quero dizer é que em 2013 começou alguma coisa muito diferente no Brasil. Sim. Muito diferente de tudo que nós estamos habituados a
a conhecer do movimento social, mesmo dos movimentos autonomistas. Aquilo, na minha opinião, aos meus olhos, e eu era um espectador privilegiado, né? Estava na prefeitura de São Paulo, sitiada ali por pessoas que queriam botar fogo no prédio. Eu fui ao Lula e disse, olha, me parece que começa o desenho de uma crise institucional. Aí ele olhou para mim assim com uma certa perplexidade e eu falei, vamos ver o desenvolvimento disso. Mas tem alguma coisa muito estranha na rua que nós não compreendemos. Agora, prefeito, Tem alguma coisa... E ao final de 2013, nós chegamos a conversar sobre a gravidade do momento e sobre se não seria o caso do Lula cogitar, discutir com a Dilma abertamente Sim. a conveniência dele se candidatar em 2014. Em função, não da Dilma, muito mais em função do que estava sendo gestado. Não, em função do projeto. Né? Em função do que estava sendo gestado contra o projeto que nós representávamos. E fazendo coro com você, eu fui dos que mais defendeu a ida do presidente Lula para o segundo governo Dilma. mas o senhor foi mais do que um espectador privilegiado. Muita gente atribui a forma como o senhor lidou com aquele caso, que começou, vamos lembrar que começou por um protesto pelo reajuste das tarifas de ônibus em São Paulo, e que acham que o senhor não só não percebeu aquele movimento, como acabou se aliando ao Alckmin e desencadeando um processo que quem acabou pagando foi o próprio PT. Quer dizer, essa crítica, a forma como o senhor lidou com o início daqueles movimentos de 2013. Nunca recebi essa crítica do PT. Acho que tem uma certa esquerda infantil que faz esse tipo de consideração, que não conseguiu enxergar um palmo diante dos olhos. E, existe uma esquerda meio infantil que acha que foi o reajuste da tarifa que deflagrou aquele processo. Aquilo não durou uma semana. E eu dizia, nós vamos baixar a tarifa e não vai acontecer, não vai resolver a mínima o problema, porque não é disso que estamos tratando. Então, na minha opinião, é uma certa ingenuidade de uma esquerda muito infantilizada, mas que eu sou obrigado a respeitar um argumento, mas é uma esquerda bastante infantilizada que pensa, que faz um diagnóstico tão superficial dos acontecimentos de 2013. Eu escrevi um longo ensaio na revista Piauí sobre 2013 e eu mantenho aquelas posições que eu defendi ali, sobre o que de fato estava por trás daqueles episódios todos. Agora, prefeito. Você. Posso? Não, porque sobre o artigo da Piauí, você, a uma certa altura, você diz ali no artigo que a direita, de certa forma, ela acaba adotando um certo linguajar de uma direita mais chucra, vamos dizer assim, falando em kit gay, em coisa desse tipo, e acaba abrindo uma caixa de Pandora que talvez seja o que tenha vindo a dar em Bolsonaro agora, né? Por outro lado, a Esther Solano, uma pesquisa recente dela, enxerga muito dos eleitores do Bolsonaro em eleitores do PT, inclusive nas periferias de São Paulo. A pesquisa dela é em São Paulo. A que você acredita o surgimento desse fenômeno aí, Bolsonaro, que talvez seja Eu não acredito nisso. adversário ali na frente? Eu não acredito nisso. Eu não considero que um segundo voto do eleitor do Lula seja o Bolsonaro. Não vejo isso. Em lugar nenhum. Não acho que o Bolsonaro é um segundo voto do Lula. Entendeu? Na ausência dele, acho Não, que... mais por segundo a pesquisa dela, é mais uma decepção com ele, quer dizer, aquela figura que encarnava um político diferente, uma coisa assim. Eu não acredito. Eu acredito que o Bolsonaro, ele é um fenômeno muito mais criado pela maneira como o PSDB tentou enfrentar o PT. Quem passou a introduzir na agenda política do país esses temas a que você se referiu, não foi o PT. Basta lembrar, a campanha de 2010, o senhor José Serra,
que ele fez contra a Dilma? Depois, em 2012, contra mim, aqui em São Paulo. Quem trouxe o debate contra a homofobia para o debate, como se fosse um pecado combater a homofobia, foi o Serra. Quem trouxe o debate do aborto em 2010 de forma irresponsável, sem tratar do assunto como questão de saúde pública, foi o Serra. Quem trouxe o debate sobre maioridade penal em 14 foi o Aécio. Então, quem introduziu os temas da maneira errada, porque os temas são todos válidos, mas da maneira como eles fizeram, eles foram abrindo espaço para o obscurantismo. Quem trouxe o Silas Malafaia para São Paulo para falar mal de mim em 2012 foi o Serra. O pastor é do Rio de Janeiro, não era daqui. Eu, inclusive, enfrentei de forma muito decisiva essa importação de um pastor para cá e falei, o Serra está fazendo aliança com o obscurantismo, está importando um pastor do Rio de Janeiro para vir falar mal de mim aqui e não é capaz de me enfrentar num debate. Porque quando enfrentou, perdeu. Percebe? Então, quem começou a alimentar da maneira mais equivocada o debate sobre temas relevantes, mas que precisam ser abordados adequadamente para que haja uma evolução, foi o PSDB. Só que o PSDB fazia isso sem convicção, porque não é a matriz do PSDB agir dessa maneira. Quando o PSDB tentou se recivilizar, já tinha aberto a avenida para o obscurantismo no Brasil. E agora estão com um problema. Porque como é que eles fazem agora? Vão perder? Como é que eles fazem para voltar para a caixa de Agora Pandora vão perder. os males que eles libertaram? Eles estão com um problema. Eles estão com dois problemas. Um é ter aberto a caixa de Pandora, do lado do comportamento. O outro é o Temer, que é o projeto que eles deram aval, do ponto de vista econômico. Como é que você faz? Como é que você sai dessa encruzilhada? Eles estão com problemas. O Bolsonaro é o candidato dos sonhos do PT no segundo turno, ou você nem brincaria com isso e, pelo nome da civilidade, preferiria enfrentar o Alckmin? Olha, sinceramente, tem vantagens e desvantagens, né? Você ter um ou outro candidato no segundo turno. Por quê? Porque pode ser mais fácil do ponto de vista eleitoral derrotar um, mas talvez não seja bom para o país, né? Você ter um debate tão rasteiro em torno de temas relevantes. Então, eu acho que não é bom fazer cálculo desse tipo, sabe? É torcer para ter um debate de altura da crise que nós estamos vivendo. E a crise é muito severa. Vai precisar de uma liderança muito firme para tirar o país da crise. Agora, prefeito, o que deu errado nas negociações com o Ciro Gomes? Ele esteve recentemente aqui, disse que chegou a ser sondado para ser vice do Lula, em ligações insistentes por 48 horas e tal, mas no momento em que o PT já tinha fechado o acordo com o PSB, que limou a base eleitoral dele, né, as alianças do Ciro, no momento que ele já tinha oficializado a candidatura dele pelo PDT, né, mostrou-se até em certo sentido bastante ressentido com isso. Olha, eu vou até cometer aqui uma pequena inconfidência, né? Mas como nós estamos falando de uma pessoa que é próxima, acho que não estou sendo desleal. Mas o Roberto Mangabeira Unger, que é uma pessoa que eu prezo há muito tempo, esteve na minha casa, inclusive com um ex-orientando meu que fez tese sobre a obra do Mangabeira, e eu disse ao Mangabeira, lá atrás, talvez em abril, que a única maneira de viabilizar a candidatura do Ciro ao presidente seria ele figurar como vice na chapa do Lula. Então não foi de última hora. E isso estava fora de cogitação para eles. Agora, por quê? Aí tem que perguntar para eles. Né? Vocês ficaram muito próximos. Ele chegou a explicar por quê. Não, estou falando lá atrás, não estou falando das 48 horas a que você se referiu. Eu estou falando de abril. Ele falou como se o convite tivesse sido só após o convite sim, mas a sondagem não.
Eu prezo muito o Ciro, penso que ele é do nosso campo, espero que nós todos estejamos juntos no segundo turno. O Brasil precisa dessa unidade do campo progressista para botar fim a esse pesadelo que é o Mas ele, governo na Temer. entrevista dele, ele disse isso, que ele estará sempre do lado progressista. Pronto, estará no campo é isso que progressista. importa. Não Se será ele não marinha, se né? eleger no primeiro turno, ele estará do lado do progresso. Agora, já estamos falando da conveniência para o país, daqueles que são os interesses do país. Nessa conjuntura tão confusa, e a névoa é espessa. Muito. Então seria bom definir de vez a sua candidatura o mais rapidamente possível. De resto, dia 11 é segunda-feira próxima, é terça-feira próxima. Quer dizer, falta muito pouco para que essa decisão se imponha naturalmente. Olha, Quer Mina, dizer, nós temos alguma, por mais vaga que seja, esperança de que Lula seja realmente solto e possa entrar na campanha como candidato à presidência da República? Há um mínimo de chance. o mínimo sempre existe. Agora, o Lula não pode abrir mão desse recurso. Não pode abrir mão. Não, eu entendi, mas Porque o recurso, ele não pode admitir, o ele não pode recurso- admitir que a única instituição que tem o mínimo de isenção hoje para considerar o seu caso arquive o seu processo porque ele não foi diligente na defesa dos seus interesses internamente. Nem nós podemos aceitar isso, porque a história vai nos cobrar. Vai nos cobrar isso. Olha, E você há de convir que um Lula nasce a cada 50, talvez 100 anos. no Brasil, acho que você tem uma perspectiva generosa. Não é? Então nós não podemos, não há como você abrir mão de um patrimônio político desse. Agora, o curioso Você nessa história, conosco sabe, abre portas escancaradas. o Então, curioso não isso, é que eu sou a pessoa menos ansiosa desse ponto de Mas vista. sim, veja, Eu estou absolutamente tranquilo em relação ao que nós. risco a da demora, campanha, né? a Eu tô campanha absolutamente, eleitoral- eu tô absolutamente tranquilo em relação ao que está sendo feito. Absolutamente tranquilo. Muito bem. Durmo 4 a 6 horas por noite, que é o tempo que eu tenho disponível, e vou com o Lula lado a lado. Sim, tudo bem. Mas E no dia vambora. 11 essa situação se resolve. Terça-feira da semana próxima, essa questão estará resolvida. Que a ideia do recurso seja indispensável para dar peso ao recurso à ONU, Que ele vai ganhar. eu entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. Só que o STF está acima de Deus. Está pouco ligando para a ONU e outras coisas mais. Então, ele não vai participar. O objetivo do golpe era exatamente esse. De alguma forma, o golpe alcançou seu objetivo. Neste caso, seria bom ter tempo para levar adiante uma campanha. Porque é pouco tempo. É pouco muito tempo. pouco tempo. Mas é muita vontade também. Não. Então, Mas assim, compensa Eu o tempo. queria deixar bem claro. por Nós exemplo- temos um projeto que é o projeto que deu certo nesse país. Sim, eu sei, mas Nós digamos, governamos 12 anos até outro Fernando, dia. De Fernando, 2002 a 2012. A revista Carta Capital, assim como esteve ao lado de Lula e declarou seu apoio, e esteve ao lado de Dilma e declarou seu apoio, estará ao seu lado e anunciará que apoia a sua candidatura. Seria ótimo se pudéssemos fazê-lo já. É isso. É que estamos em fechamento e queremos fazer já. Não, mas é que eu sou advogado do Lula, entre outras coisas. Além de amigo, correligionário e vice, eu sou advogado do Lula. Mas em 20 E dias... nós entramos hoje no Supremo Tribunal Federal com o recurso. Então nós vamos apelar ao Supremo para que não casse o voto dos brasileiros. Não casse o voto dos brasileiros. Agora, em 20 dias, como se fazer conhecido
em todo o país. Mas qual é a culpa de Lula? Qual é o crime que Lula cometeu? Eu li a sentença do Sérgio Moro e não reconheço ali sequer o crime cometido por alguém. São usantes do absurdo. O que esperar de pessoas que endossam uma condenação desse gênero? O que fazer diante de uma mídia, toda ela vendida, inclusive a revista Piauí, onde você escreveu o seu artigo? Todos estão envolvidos nessa tramóia, até o talo. O que esperar? Eles, que o STF se comova. Mino, é muito importante. Agora é o você não Toffoli, tem ideia do Toffoli quanto. que vai ficar lá. É o Toffoli que Mino, assume. você não sabe o quanto é importante para a população que nós estejamos ao lado do Lula na defesa da sua candidatura, da sua dignidade, porque é uma pessoa que tem mais de 40 anos de vida pública. As pessoas têm o Lula como membro da família. Você vai ao Nordeste, você faz uma quali. Você não está falando de um fenômeno político trivial. Você está falando de uma pessoa que tem mais de 4 décadas de serviço prestado ao país. Sem dúvida. Então isso tudo é muito mais traumático do que a gente pode imaginar. Tudo Nós bem, aqui do alto da mas nossa que sabedoria, esperança existe de a que ele gente seja- racionaliza tudo, mas as pessoas não são assim. Mas que esperança existe de que isso tudo seja reconhecido por quem no momento manda? Mas explica lá A em maior, Garanhuns. a maior crime contra esse país, evidentemente não foi cometido pelas quadrilhas que dominam o Congresso e o governo. Essas são quadrilhas. Os irmãos Metralha são brincadeira de crianças em comparação. Mas o judiciário é o grande culpado dessa situação. É a vergonha desse país. É o que nos envergonha aos olhos do mundo. Então, o que esperar deles? O que esperar dessa malta de asnos pomposos? Não há o que esperar. Togados que são transmitidos pela televisão, que têm suas sessões transmitidas pela televisão. O único lugar do mundo onde isso acontece. As altas cortes são, pelo contrário, muito low profile. É verdade. É o Não, contrário. o nosso do que plano de acontece no governo, mundo. o nosso plano de governo, por exemplo, prevê uma reforma do judiciário a começar do controle externo. O controle externo do judiciário é feito pelos pares. E isso está provado que não funciona em lugar nenhum do mundo. Lógico. A polícia controlar a polícia, o juiz controlar o juiz, o promotor controlar o promotor. Não funciona. Agora, Haddad, já que a gente está entrando, desculpa interrompê-lo, já que a gente está entrando aqui na fase de programas de governo, propostas, eu só queria te pedir um minuto, a gente vai encerrar aqui o primeiro bloco de entrevistas. E daqui a pouco a gente retorna com a segunda parte da entrevista, onde a gente vai discutir um pouco mais esses temas gerais, mas também as ideias de propostas de governo. Então, eu agradeço quem acompanhou até agora e até o próximo bloco.